Boa tarde para você que chega agora aqui no Link Podcast, um podcast para lá de diferente, porque hoje nós recebemos uma mulher que faz parte da história da televisão brasileira. Jornalista, apresentadora e com quase 5 décadas de profissão. Não é para qualquer um não, tá? Ela começou como repórter, se tornou apresentadora e hoje é uma das vozes mais importantes da televisão, do jornalismo e também da internet. Recebemos hoje com muita honra ela, que já nos agraciou, nos ensinou, conversou muito comigo, com você, com todos nós. Muito obrigada pela presença. Sônia Abrão, seja muito bem-vinda. O convite, muito bom estar aqui com você, com o Luíde, com o Dudu, com o Bruno, com o Cário também. Vocês formam um time de gente muito bem informada. Eu adoro ouvir vocês, acompanhar, às vezes me acrescenta muita coisa também, sabe? Um enfoque, uma coisa, eu vejo muito o Luíde também. E você fala, pô, não tinha pensado nisso. Aí eu pego, viu, e vou falar lá no ar também. Sônia, para nós, você é uma referência como comunicadora, como fofoqueira profissional. Sim. É algo que há uns anos atrás as pessoas diziam, meu Deus, ela é fofoqueira. Hoje é hype, né? Hoje tá na moda você cobrir celebridades, você falar da vida alheia. Eu queria que você falasse qual é o maior desafio que você já enfrentou como jornalista de celebridades, porque tem muita gente que pensa que é fácil, né? Tem muita gente que pensa que é fácil, mas assim, eu acho que era mais na época de repórter mesmo, que as coisas eram bem complicadas, e assim, eu ia de cobertura de
Rock in Rio, tá? A plantão em delegacia, a cobrir enchente, a fazer essas coisas todas. Então, é bom por um lado, mas exigia bastante da gente mesmo. Eu nunca pensei em fazer televisão, né? Eu falei, aí comecei a escrever sobre TV e a TV me engoliu, porque nunca fez parte dos meus planos, nunca mesmo. Quase 50 anos, né, de Não, profissão. Não, diminui 10, por favor. Quase 40? Não, Quase 40, 30? Não, 40. É muito tempo de TV, né, Sônia? É muito tempo. De TV não, de TV como apresentadora mesmo, eu comecei em 2002, então são o quê? 22, 24? Sei lá, por aí. Você acha quase pouco? um quarto. 24 anos de televisão? Então, como não fazia parte do meu mundo mesmo, parece que essa parte é a mais recente, sabe? Uma coisa assim. Agora, não, desse né? tempo todo, teve um cara que está aqui conosco, né? Passou grande parte da carreira com você. Não foi É seu grande fã assim. de carteirinha. Quanto? 10 anos. 10 anos. Bruno Tálamo. Bruno, é verdade. Como foi trabalhar com Sônia Abrão? Cara, foi mágico, foi maravilhoso. Antes de tudo, Sônia, eu já te disse isso fora do ar, mas eu acho né, que eu tenho a obrigação de deixar registrado e documentado o carinho e a gratidão que eu tenho por você. Né? Se o Bruno Tálamo existe como jornalista, é porque tem Sônia Abrão, porque tem Elisa Abrão, porque tem Margarete Abrão, que hoje eu pude rever. E sem foi, essas né? pessoas, eu não teria nascido como jornalista. Então, muito obrigado. Que nada. Né? Sou muito grato e tenho muito carinho por todos vocês. E foi mágico. Sim. Respondendo sua pergunta, foi uma experiência maravilhosa. A gente Posso que me dar? agradece, sabe? Porque assim, quem sai pela porta da frente sempre fica no coração da gente. E eu acho que o Bruno é bem isso. Nosso colega sempre, nosso amigo querido. Esses dias eu contei a história da Joelma, que eu errei lá, lembra? Que o Não lembra isso, Bruno. Vamos passar. Tá te Vamos pular tudo bem. Vamos pro Cairo. Cairo, acho que agora já Tem uma passamos. perguntinha, tem uma perguntinha. Mas não vamos de Joelma, não. Vamos dar um... não. Sem Joelma. Perguntinha é o seguinte, Sônia. Você vem de uma época, né? Porque antes da gente trazer você como colunista de celebridades, apresentadora que trata de fofoca, a gente sabe que muito tempo você fez jornalismo policial. E eu também fiz parte, acho que 3, 4 anos, quando o seu programa A Tarde é Sua era voltado para a editoria policial. Né? E a gente sabe que era um universo muito masculino, né? A gente sempre teve grandes referências com Datena, Marcelo Rezende, posso estar esquecendo, o Dudu vai me ajudar aí, vários nomes masculinos. Você era uma das poucas referências como mulher nesse segmento. E a gente sabe que existe até hoje, né, um machismo estrutural muito grande. Você deve ter tomado muita porrada por se aventurar num universo extremamente masculino. Aí eu te pergunto, você acredita? Lógico, hoje a gente tem mais informação, hoje a gente está aprendendo sobre machismo, que era um assunto que não era muito tocado antigamente. Sim. Melhorou para as mulheres, não só na televisão. Você vê o machismo estrutural diminuindo na nossa sociedade, Sônia? Você como uma voz marcante do feminismo? Eu não vejo diminuindo, Não. mas eu vejo mais questionado. Entendeu? E isso vai levar, com certeza, a um desdobramento de diminuição. Quando você questiona, você também conscientiza, né? E eu acho que existe hoje uma tônica que me agrada, que não é mais aquela guerra, e quando aconteceu, era necessário, nos anos 60, das mulheres contra os homens, que sempre significaram o poder. Hoje eu acho que a gente busca uma conciliação, sabe? Uma coisa que seja realmente mais harmoniosa, mais das pessoas terem ideia da verdadeira dimensão do que é essa coisa totalmente distorcida, relacionamento homem-mulher. Porque eu acho que vem da força física do homem, lá da época das cavernas, que se espalhou por todas as áreas da nossa existência. A força física, ela representou o poder, e esse poder extrapolou para tudo, inclusive até sobre nossas próprias vidas como mulher, né? Então eu acredito muito num novo mundo, acredito muito que existe um novo homem surgindo aí com mais consciência, com mais vontade de acertar, né? Porque também tem filhas, tem irmãs, tem mães, Sim, então verdade. acho que a gente caminha nesse sentido para um mundo mais humano. Eu gosto dessa ideia, sabe? E tem muitos sinais, há sinais de que realmente Você vê a passos lentos tá nisso ainda. assim. Como a própria humanidade, né? Cristo foi há 2000 anos e pouco, e a gente continua praticamente na mesma estaca. A gente evolui tecnicamente, tecnologicamente, cientificamente, mas assim, humanamente, ainda não. O aspecto é outro mesmo. Perfeito. Sônia, você, vamos dizer assim, você falou 24 anos na televisão. E você é uma voz como apresentadora. E você, como apresentadora, você é uma voz muito forte. Milhões de mulheres, homens, né,
se importam muito com as suas opiniões. Tá. E você é reconhecidamente também uma voz muito forte no meio dos reality shows. É engraçado Sônia isso, né? por- Foi surgindo espontaneamente. Foi surgindo mesmo. espontaneamente, Foi. mas você tem a noção de que você carrega consigo, talvez às vezes até multirões, né? Porque você às vezes tem uma opinião e Eu aderi muita ao gente se mutirão do identifica. Dudu, Dudu é um grande exemplo eu aderi. disso. Quero até agradecer aqui a Sônia Abrão pela força, pelas palavras, pela análise do jogo, que vindo aí da boca de Sônia Abrão, que tem credibilidade, me ajudou e muito. Ah, você mereceu. Tem que mesmo, ser a beirada depois também, né, Sônia? Ah, Porque, ó, sim, 2 né? milhões, né? Eu Uns 100 acho, milzinho né? ali. Divide. E nesse universo dos reality, Sônia, eu tenho 2 perguntas pra você, mas elas se complementam. A Tá. primeira é o seguinte: o Dudu tá aqui, ele foi um campeão indiscutível, Indiscutível. mas eu quero saber de você sobre o Big Brother, não da Fazenda. Uhum. Qual foi pra você, e você tem momentos icônicos cobrindo o Big Brother, desde lá de trás até recentemente. Sim. Pra você, qual foi, pra você, o campeão ou a campeã mais emblemática do BBB, tá? E por que o BBB deste ano ainda não decolou? Uhum. Bom, por onde eu começo? Pelo Mais mais emblemático. emblemático? Deixa eu ver. Eu acho que, para mim, significativamente, foi o BBB do Alemão, né? Que foi o 7. Eu achei ele, assim, um campeão muito carismático. Levantou uma torcida do Brasil inteiro. Eu acho que, em relação ao Alemão, não tinha divisão de opinião. Né? Não tinha polêmica em torno do nome, ele era uma unanimidade mesmo. Se pudesse ter levado a Siri junto, o Brasil ia amar. Então eu acho que ele é muito isso. Teve também, claro, eu não consegui emplacar o Kaysar como... Sim. Porque essa é minha tristeza até hoje. Ele Esse ficou dia no ele quase, teve no né? programa, ele ficou no quase injustamente. Eu acho que ele foi vítima de um preconceito muito grande por não ser brasileiro. Plantaram isso entre os participantes e colou. Infelizmente colou, foi para a Gleice Damasceno, que é 0, sabe? E ele ficou aí nessa coisa. Quem mais? A Juliette, claro, e assim, não dá para fixar um só. Agora, eu acho que do Quilate, do Alemão, até da própria Juliette, o Davi, com toda certeza. Sabe, eu nunca vi nenhum participante sofrer o que esse menino sofreu dentro da casa. Eu acho que foi o máximo, o auge do preconceito, da pressão, da violência emocional. Ele sofreu lá dentro. O pós dele é um outro assunto. Sim. Mas o Davi que eu vejo sempre é o de dentro da casa. E ele foi um campeão absolutamente legítimo. E esse ano o BBB 26 ainda tá patinando, melhorou Sim. um pouquinho essa semana. Sim. A própria audiência da Globo não vinha muito bem, começou bem, depois Sim. caiu demais. Demais. E agora começou a recuperar fôlego. O que você enxerga como o grande divisor de águas? Porque a gente sai de um sucesso da Fazenda Sim. estrondoso, com Dudu e grande elenco, e vai para um Parabéns, BBB Dudu. Obrigado. que ainda tá patinando. Ainda está patinando e assim, é grave, porque já tem um mês no ar, né? Já era para estar uma coisa mais significativa, de ter já alguém que fosse o preferido do público. A Ana Paula está dominando, com certeza, mas a gente não sabe se ela vai resistir até o final, até que ela está dando uns sinais de cansaço por toda a pressão, pelo castigo do monstro, aquela coisa toda. A gente tem que aguardar. Mas eu acredito que se ela conseguir superar essa fase onde ela está mais fragilizada, ela pode chegar ao final. Meu queridão é o Babu, né? Que Babu, também foi outra derrota que eu não engoli para a Thelminha, porque ela surrupiou o discurso dele, a bandeira dele, todas as ideias dele, aplicou para ela e ficou com o título. Então também não aguento. Mas eu espero que ele tenha um desempenho assim mais significativo, porque ele estava muito fugindo do jogo, ele estava muito em cima do muro, ele tinha medo da Ana Paula, ele se fingia de amigo aqui na frente das câmeras e por trás ele detonava. Ontem, né, ou anteontem, sei lá, quando ele assumiu um lado, quando ele ficou do lado dela, aí é uma outra história, você começa a reconhecer o Babu e nos últimos dias ele que tem tomado conta do jogo também, não é? E, então eu acredito num provável embate, porque o cowboy, me desculpe, né? Ainda não disse o que Socorro, veio. não Se apagou, disse ao né? que Se veio. apagou. Como pode uma voz tão doce ser tão forte ao mesmo tempo, Sônia Abrão? Gente, não acredito nisso, né? Porque a gente está tão acostumado com a própria voz. Você não sabe como as pessoas recebem a É sua linda, voz, né? é linda, é tão bom. Aquele oi vem, oi. É uma voz com aura, né? É uma voz com aura. Luigi, por favor.
Aproveitando que estamos na seara de reality, eu tenho tantas perguntas para fazer para a Sônia, mas vamos continuar na seara de reality. Aproveitando, dando boa tarde para você que está aí nos assistindo. Sônia, em análises recentes que você fez, você falou sobre a falta que faz uma pessoa que é até nossa colega hoje, que é o Boninho. O que ele faz falta lá dentro do Big Brother, comandando, que com certeza com ele acho que já estaria muito diferente Com esse BBB certeza. 26. Você acha que com o Rodrigo Dourado no comando, o Big Brother ele perdeu a sua essência, a essência que a gente construiu desde BBB 1 até agora? Eu diria que sem o Boninho no comando, o BBB deixou de ser o que era, com toda certeza. 25 anos praticamente, né, comandando. E assim, quem é bom, sabe? Não estou dizendo que o Dourado não seja. Ele pode ser excelente tecnicamente, ele foi assistente do Boninho, não quer dizer que ele possa ser um novo Boninho. Ele tem um limite dele que, sabe, falta aquela parte de genialidade do Boninho. Que assim, tá assim, tá morno, não tá decolando, ele virava. Vem um modo turbo aí, vem o que for, que ele tinha uma criatividade em cima. E ele era um brother, né? Ele agitava nas redes sociais, ele era um personagem também, ele sabia prender a atenção do público, então ele sabia não deixar o BBB morrer. Não teve edições que foram um estouro do começo ao fim, mas elas permaneceram vivas do primeiro até o último dia, né? Tanto que a gente não esquece, pode falar lá do 4, do 3, do 1, do 24, você está sempre lembrando quem eram os personagens e o que aconteceu com eles. Na maior parte das vezes você lembra, porque realmente, eu estava vendo um recorte outro dia dele, entrando com a voz dele mesmo, não era a voz da Lei, não era nada. E tinha a vovó Nayá, lembra dela? Sim. Com a Ana Carolina, e a Ana fazendo a unha da vovó Nayá com lembro alicatinho. dessa entrada. Você lembra dessa entrada? Ele entrou só e falou assim, esse alicate, acho que era não sei o quê, não está esterilizado. Se acontecer alguma coisa, ele falou para Ana Carolina, eu arranco o seu braço. Entendeu? Era a fase dele. Mais direto isso, né, Sônia? Exatamente. Era mais, assim, firme, ditador, e assim, não brinca. Tá aqui para trabalhar, vai render, vai fazer conteúdo. Exista no jogo, né? Seja digno da grana que vocês vão levar. E ele não dava moleza para isso. Então, acho que, além do carisma dele, além da criatividade, além da visão do que é um reality, né? Ele exigia a participação realmente. Então, era difícil. O BBB, ele podia, em termos de cada edição, passar por uma fase morna, mas ele não era morno do começo Verdade, ao fim. sim. Né? Ansiosos Ele sempre pela agitou mesmo. Sim, Sônia, exatamente. Você sabe que eu vi você, os seus programas marcantes, quero falando francamente, no SBT. O Depois programa Sônia que eu e mais você amei na Record. fazer. Sim, o Sônia e você E o A também. Tarde é Sua na Rede TV, que está há tantos anos. Nessas mudanças de emissora, o que fez você mudar de emissora? Foi tô insatisfeita com o momento atual, ou vinha uma proposta e aí você sentava com o seu irmão e falava, ó, melhor caminho é ir para esse novo caminho, é ir para essa nova emissora. Sempre teve um comum acordo com o seu irmão nessas trocas, ou realmente era da vontade mais de uma proposta que veio, ou de uma situação interna com determinada emissora? O que motivou essas trocas de emissora? Olha, como eu estava falando para vocês, nem nunca pensei em fazer televisão como apresentadora, em comandar um programa, né? Eu escrevia sobre televisão e trabalhava em revistas sobre TV, também Amiga, Contigo, qual era mais? Até a Capricho também eu cheguei a pegar uma época que é super antiga. Mas, escrevendo sobre TV, os programas começaram a me chamar. Eu comecei a participar e cada vez mais a coisa foi crescendo e teve uma hora que a TV me engoliu, sabe? Nunca foi meu projeto realmente. E de participação veio a história de que, vamos apresentar um programa, porque foi pela Rede TV, foi pela própria Rede TV, que tinha o A Casa é Sua, que era numa casa mesmo, que era a Valéria Monteiro que apresentava, aquela coisa toda. Depois, sei lá, o desarranjo que teve, acabou a casa e chamaram meu irmão, né, o Elias, que tem a produtora, a Câmera 5, para que ele idealizasse um programa, montasse uma nova equipe, ia continuar chamando A Casa é Sua, mas ia ser um novo programa. E foi aí que eu entrei
né? Eles me chamaram, ele e meu irmão, os sócios dele na época, vamos fazer? Vamos fazer. E aí eu comecei e foi dando certo, a gente revolucionou muito, sabe? Porque assim, odeio desfile de moda, não sei cozinhar, artesanato, eu sou um desastre. Eu não correspondia ao tradicional programa feminino das tardes da TV brasileira. Imagina a E aí- reunião, vamos cozinhar, Sônia Abrão? Melhor não, o Exatamente. crochetar. Me pede para fazer alguma Mas coisa. deu certo. Eu sou um desastre, Deu certo. deu porque eu não aceitei. É. Entendeu? Eu falei, gente, ó, vocês querem alguém assim? Procura outra. Né? Jornalismo é mais Não sei. relevante. Sim. E hoje quem levar a Sônia Abrão, Mônica, não leva apenas um formato ou alguém duvidoso, não, já leva um resultado, porque você tem um público muito fiel, você sabe Graças disso, a ali na Deus. grade da Rede TV, seu programa, em todas as situações que passou, sempre teve altos índices de audiência, elevando a audiência da faixa o tempo todo. Então, realmente, quem levar a Sônia Abrão vai ter ali o público fiel da Sônia Abrão Ele junto. está falando quem levar, porque É. o Flávio Rico já está dando quase que como certo você Gente, nesse olha, isso Sônia. me pegou Isso. absolutamente de surpresa, eu tô falando para vocês, realmente de surpresa, sabe? Teve uns 5 anos, acho, passados, o Silvio disse no ar, no Troféu Imprensa, ele falou assim, olha, meu sonho é te trazer de volta, você e o Nelson Rubens, ele ainda citou Olha, nós olha dois, essa só. coisa toda. E ficou por isso mesmo, né, essa coisa toda. Nunca teve, assim, eu sempre participei demais. O SBT sempre foi como se fosse a minha casa, porque a minha carreira praticamente toda eu devo à emissora, mais do que a emissora, eu devo ao Silvio Santos, né? Porque ele me adotou, né? Me levou para todos os quadros dos programas dele, eu fiz quase todos. Então, e 30 anos de Troféu Imprensa, é uma coisa muito marcante na minha carreira. Eu acho que se eu comecei a ficar, eu acho que isso também vale para o Nelson, vale para o Leão, a gente era da mesma época, eles podem ter outra visão, mas a minha, se a gente ficou conhecidos naturalmente, se nós ficamos conhecidos naturalmente, foi em função do Silvio, porque ele não tinha, imagina, um apresentador, né, um mestre da comunicação ter preconceito em relação aos profissionais da fofoca, Pelo seria um contrário. absurdo, muito pelo contrário. Ele valorizava. O contrato da Sônia Pelo vai até contrário. quando? Eu não sou executivo, O que mas eu você estou tá interessado falando? em saber meu o seu contrato contrato com a Rede TV. a gente assinou em setembro ou outubro do ano passado por mais 4 anos. Ah, então ainda está vigente. Se o SBT ou qualquer outra Gente, quiser, ele acabou de ser vai ter que pagar renovado. nunca. Acabou de A continuar. Sônia Ele está acabou de ser desejada, renovado. Dudu. É o melhor sentimento de desejada. todos. Ó, a Sônia cabe Admirada. em qualquer emissora Gente, do Brasil, eu não sei tá? se é o A verdade melhor essa. sentimento. Você fica meio esquisita, né? Você fala assim, Você como? não, você não gosta de ser cortejada, Sônia? Eu acho que não. Você tá no cantinho ali bem, naquela Não rotina sei, ali acostumada, né? e aí vem Assim, outros olhares aí. E se você cair em tentação, como é que fica? Ah, lá. Uma Vai. decisão, né? lógico. Não pode Acontece. acontecer. E assim, pela manhã, à tarde, à noite. Não, tô bem onde eu tô. O horário da tarde ele acabou se incorporando à minha vida mesmo, né? Então, eu não sei se eu conseguiria fazer um programa à noite. Eu tô muito acostumada com esse horário da tarde E mesmo. time que tá ganhando não se mexe, né? Você deve ter alguma vontade, talvez, de comandar um reality show, talvez? De jeito nenhum, De você tá jeito louco? nenhum. Não. Ela prefere comentar, Dudu. Ela prefere comentar. Ela prefere Telejornal comentar. também não. Então, telejornal é uma experiência que eu nunca tive. Eu adoraria estar numa bancada, Olha aí. sabe? É muito interessante. Olha aí, que né? legal. Aliás, Eu você acho que tem uma daria. bancada, né? Eu tenho, mas não telejornal, realmente. Eu acho que nesses anos de trabalho, eu me aproximei muito do telejornal, no Falando Francamente. Porque era... Você não estava com a gente, Não, né? não, Mas entrei você na tinha tarde a cara sua. de ir Falando Francamente. Porque lá eram 3 horas de programa, todas as Puxado. tardes, puxado, né? Direto ao vivo. E a gente falava de tudo. A gente tinha uma parte artística muito forte. Ainda era a época do auge do Chaves, das novelas mexicanas. A gente fazia muita reportagem internacional. E como a gente fazia o factual também, é misturado bom, né? com tudo isso, É. tinha uma química muito boa aquele programa. E aí a gente começou a fazer também, porque foi uma época dos grandes crimes.
né? E foi aí que começou o policial. Eu lembro que a gente fez a reportagem da reconstituição do caso da Suzane von Richthofen, com o comandante Hamilton, inclusive, ele ainda era do SBT naquela época, fazendo, sobrevoando tudo. A gente deu numa tarde, e não é audiência da tarde, 11 pontos. Nossa, entendeu? bastante. Era bastante. Você acompanha até hoje, Os números eram Sônia? diferentes. O seu irmão, eu sei que é entendedor de televisão muito bem, foi superintendente lá da Rede TV, estuda muitos números e fica ligado o tempo todo. Ele é um estrategista. Olha, eu acho que ninguém sabe, fora o próprio Ibope, ler os números como ele sabe ler, sabe? Isso é muito importante pra gente. Você fica também. sabendo o tempo todo no programa? Não, a gente não trabalha sabendo dos números, ele não deixa. Justamente. Não tá decolando, aí já afeta o ou resultado, corta isso, ali, faz claro. aquilo. Não, sabe? Vamos fazer o programa. Se ele render, porque, né, caiu no conceito. Até porque caiu no agrado na do graça do público. Exatamente, a gente está fazendo direito. Então Pra tá você caindo não na ter graça do aquela público há atenção. muito tempo. Sei lá. Há pelo menos 24 anos. Com certeza. televisão é costume, né? Televisão nosso- é costume e a gente já sabe onde ligar para encontrar a Sônia Abrão e o que ela vai Vocês falar. Eu gostam sei que ela vai falar de muito. famosos, eu sei que ela vai falar de E reality porque a show. gente tem um horário fixo, TV hábito também, Sim, né? sim. Então é das 3 às 5 sempre. É uma coisa bem Eu assim posso mesmo. estar falando besteira aqui, eu não me recordo, pelo menos de cabeça, vocês me ajudem, eu, Dudu, que é uma enciclopédia, de uma apresentadora há 24 anos, ininterruptamente, né? Porque, diariamente. com pausas e tal, ok. E diariamente. sem nenhum tipo de Diariamente. pausa, eu não me recordo Não, de outro nome, a não ser a você Sônia sabe Abrão. que é O uma Otávio coisa- Mesquita, talvez? Um Não, outro que nunca talvez saiu do ar também. Tem muitos colegas que estão também há muito tempo no ar. Mas uma coisa que impressiona a gente é porque é programa diário. Não tem nada que canse a imagem, a sua imagem diante do público, do que todo dia está te vendo, né? E pra gente, maio agora, nós vamos fazer 20 anos de Rede TV. Então, diariamente, você fala como. Às vezes a gente faz reunião de balanço de fim de ano e fica falando como, né? Como conseguimos. Porque, e assim, a única conclusão que a gente chega, o Bruno sabe disso, é que alguma coisa a gente faz certo. Agora, o que não dá para saber, né? Que modesta. Assim, talvez, não, mas é de verdade. Porque a gente fica pensando, talvez, e nisso, né, o Elias é muito bom, ele tem um feeling antes que nós todos da equipe, assim. A hora que ele fala assim, olha, cansou, vamos mudar, e dá certo, sabe? Porque a gente vinha da batida policial que você estava falando, Caio, e eu acho que foi a fase mais difícil da minha carreira. Eu já tinha tido como repórter, até do próprio repórter do helicóptero do Gugu. Às vezes a gente enfrentou momentos muito dramáticos ali ao vivo no domingo, a maior guerra de audiência, aquela coisa toda. Mas era muito difícil fazer aquilo. Você já estava nessa fase? Não, também não. Também. Também Você não. escapou de Bruno, boa, né? Bruno, era você ou era seu irmão? Era você ou era seu irmão? Bruno, Agora fala. entrei no lugar do Tony Castro. certeza Quando o Tony que foram Castro 10 saiu, eu entrei. É eu fiz o verdade, teste no lugar do Tony O Castro. Tony era policial. É, totalmente. Totalmente cobertura policial. policial. Então, fazer essa parte policial, para mim, primeiro, eu era naquela época a única mulher a fazer policial. Que ano o que preço você que eu começou na paguei televisão? por isso, 2002. 2002 De TV, na TV começar como apresentadora 2002. e na TV, nos bastidores. Na TV anos 90. Sabe, de participar dos programas, Sim. essas coisas, de ser repórter do Gugu também, fui 5 anos repórter de helicóptero, isso tudo anos 90. E assim, você viveu ali o auge da TV, né, Sim. Sônia? Quem aparecia na TV estourava, bombava. Sim, sim. E hoje a gente vive outra forma de comunicação Não que também é a existia internet, as né? redes, exatamente. Assim, mudou muito, né, a maneira de comunicação, mudou muito a medição do Ibope. Algoritmo virou o rei da parada, então é uma coisa bem diferente mesmo. E assim, fazer o policial era muito desgastante. Você recebe do seu lado, como aconteceu com a mãe da Patrícia, irmã do Vitor Belfort, Sim. né? E assim, te contando aquela história, isso vinha para cima da gente, eu acho que vem para cima de todo mundo, um tsunami de dor, e você não tem o que fazer, não tem uma palavra que você vá falar que console uma mãe, um parente que perdeu um ente querido, né? E aquilo, sabe, vai te desgastando, e a nossa própria produção já estava arrastando peso, assim, sabe? Acabava aquilo, a gente já estava completamente desenergizado. Foi quando ele falou, e assim, fora
aqui os cacetes que eu levava, né? Porque é sensacionalista, porque está cobrindo isso, porque é mundo cão. E não era. Aí veio a história do Sônia Facts, que a Folha dava muito, a Sônia Caixão, Sônia não gosta do programa ao vivo, só ao morto. Era todo esse tipo de coisa, sabe? Era tudo assim. Com esse tipo de ataque, Sônia, porque Então, hoje, principalmente na internet, antes, quando a gente tinha só a televisão, a pessoa, não gostei, ficava lá na casa dela, a opinião dela. Hoje não, hoje se a pessoa ela assiste um comentário seu, um corte seu, um posicionamento, até uma torcida para alguém em algum reality, ela tem ali à disposição dela o celular e dentro da casa dela ela consegue acessar você onde você estiver. Na praia, no shopping, em casa. Como é que você lida com esses ataques de internet? Quero que eles se danem, Justo. Eu acho que é a melhor Eu acho coisa. que a gente A melhor não dica é. foi essa. Não A pagam melhor dica é as minhas contas, né, Sônia? Exatamente. E assim, Ou você até vai... paga, né? Desculpa. Ou até paga. Porque Por quê? o hater, ele Dá um também engajamento. dá engajamento. É verdade. E ele divulga mais isso ainda mesmo, a sua opinião. É isso mesmo. Porque assim, você vai criando uma blindagem, uma casca, né? Você vai vendo que realmente deixa eles falarem, sabe? É o pessoal do rodapé da vida. E eu não vou perder minha energia com esse povo. E existe a famosa bloqueterapia. Você vai lá, tudo Bloqueterapia. A bloqueterapia é muito boa essa. Bloqueterapia, hein? Bloqueterapia. Anota Aliás, a essa. Sônia bloqueia mesmo. Ô, Sônia, o negócio é o seguinte. Bloqueia Eu lembro, mesmo. ela bloqueava todos os haters. O negócio é o seguinte, né, a internet eu considero uma ferramenta que, né, vem pra mudar o mundo, tá tudo certo. Ninguém aqui é contrário à internet. Acho que é Não, complementar de e não jeito nenhum. contraditório. Inclusive, estamos aqui, né? Inclusive, estamos Exatamente. na Deixe o internet. seu like, Eu inscreva-se no acredito canal. Aliás, o nosso ganha-pão hoje da internet. Então, viva a internet. Eu Mas... acredito num casamento das mídias. Exato, inclusive, mas sabe? em contrapartida vem muita porcaria e aí vem a minha pergunta em cima disso. Tá. Né, você é da época dos talentos. Hoje em dia o cantor nem sempre canta, o ator não precisa atuar, né? O cara ganha, não é o caso do Dudu, que é maravilhoso, mas o cara vai bem no reality, põe lá no programa, né? Não é o caso do Dudu, pelo amor de Deus. Né, a gente vê uma inversão de valores no quesito talento. E aí eu pergunto pra você, né, não pessoalizando ninguém aqui, mas a gente vê uma Rafa Kalimann, com todo respeito, sem talento nenhum, apresentando e passando na frente de pessoas que tiveram toda uma trajetória. A gente vê uma Jade Picon assumindo protagonismo de novela. Como é que você vê essa questão dos influenciadores? Virgínia, não samba nada, passista, tá tudo certo. Ela tá sambando. Melhorou, agora, vai. melhorou. Mas Tá enfim, bem. como é que você vê essa questão dos números das redes sociais se sobressaindo em relação ao talento, o bruto ali, né, tendo que esperar um pouco mais de tempo em relação aos influenciadores que, né, dominam aí a internet? Você sabe, Bruno, que pode ter mudado, né, ampliado os métodos de transmissão, os veículos de transmissão, essa coisa toda. Mas esse tipo de coisa sempre existiu, sabe? Os destalentados, às vezes, tomando lugar É o de tal do QI, pessoas... né? Quem indica, Exatamente. quem patrocina. Sempre existiu. É um jogo de interesses. Você vê, principalmente o pessoal de Hollywood, né, falando disso lá nos anos 40, 50, até um pouco depois do cinema mudo. Se você vai estudar essa história, existe sempre ainda um ranço, uma mágoa, um pesadelo em relação a isso. Porque a bonitona fez o teste do sofá e passou, que era o grande, né, mito, o significado das trocas de interesse começavam pelo sexo, tanto o assédio, os grandes escândalos dos caras, né, americanos agora que estão E presos. até o contrário né? também, né, Sônia? Muitas das vezes as pessoas muito bonitas, extremamente talentosas, são julgadas porque não pode ser bonita e ter talento, né? E aí o pessoal fala um monte de bobagem. Eu tenho uma curiosidade para perguntar para a Sônia, tá? Sônia, conta pra gente, né? Porque eu sou muito fã, minha família inteira, mas uma curiosidade que ninguém sabe. Uma curiosidade que ninguém imagina. Por exemplo, Sônia, quando está de férias, está de folga, algo que você faz que ninguém sonha. Você adora um filme de terror. Odeio, algo assim que você ama fazer, uma curiosidade. Você falou aqui sobre cozinhar, sobre outras questões, mas alguma curiosidade que a gente não teve acesso até hoje, que ninguém sabe que você gosta de fazer. Assim, ou algo que seja seu hobby nas horas vagas, que não seja ver televisão, fofoca, etc. Não, eu sou muito comum, né? Nos meus hábitos, nas coisas. Eu gosto que todo mundo gosta, maratonar, ler bastante,
ouvir música, e para mim a minha trilha sonora sempre vai ser anos 80, 90, assim, é uma coisa de muita efervescência, de poesia nas letras, uma coisa que você não vê hoje. As pessoas não faziam a música para ela ser chiclete, né? Não era aquela letra, coisa, né? tinha letra, tinha poesia, tinha uma coisa que te marca, que vira a trilha sonora da sua vida de verdade. Hoje, meu Deus, esquece. Aí, uma coisa que eu faço, porque me faz falta, é escrever. Porque a TV e o rádio também, né? Eu fiquei 10, 14 anos em rádio. Me afastou disso, da minha adrenalina de pegar a viatura, sair para a rua, né, e voltar, fazer o texto, entregar, sabe? Aquilo para mim era muita vida mesmo, muita coisa. E assim, fechou o jornal e na Folha a gente tinha a área da rotativa totalmente envidraçada, então a gente acabava de fechar o jornal, a gente descia para ver rodar aquilo, era uma emoção, um orgasmo, assim, né? Era lindo. Aí você pegava o jornal quentinho, ainda com cheiro de tinta, não sei o que, ia ver se a sua matéria saiu direitinho. A mão tisnava ali um pouco. Exatamente, é isso mesmo. Então aquilo assim era maravilhoso para mim. E o rádio e a TV me afastaram disso, principalmente a TV. Então eu escrevo muito nas horas vagas, principalmente quando eu estou sozinha, eu adoro ficar sozinha. E aí eu começo a escrever coisas. Por isso que eu acabei escrevendo livros. Romance não. Eu escrevi... Abaixo o Homem Capacho, eu já li boa parte dele. Não é Abaixo o Homem Capacho, não? Acho que você não leu esse. Li boa parte. Claro que não, ele não existe. Não é Abaixo o Homem Capacho. Não, é Abaixo a Mulher Capacho. A Mulher Capacho. Tá vendo? Eu troquei aqui o título. Tô te trolando. Eu fui Imagina. Adorei que ela falou, eu acho que você leu errado, Bruno. O Bruno já tava menos o título. A gente já tava falando que o Bruno não passou pela tarde é sua. Aí agora o Bruno não leu o livro. Sônia, uma dúvida, ele sempre foi assim? Ou ele tá assim? A gente quer saber se foi a convivência com a gente que deixou o Bruno. Troquei o homem por mulher. Troquei as bolas. Só, mas ele sempre foi assim. Sempre foi ótimo. Não, ele era mais centrado, na verdade. Tá vendo? Não, gente, é o a gente se estrambelhou. É a ambiente. A gente se estrambelhou. Então esse ano deteriorou o Bruno, né? Dali a Eu parte. acho que foi dessa necessidade que começaram a surgir os livros, na verdade. Eu trabalhei muito tempo na Editora Abril, na área das femininas, das revistas femininas, e aí o negócio era escrever textos de comportamento, fundo psicológico, entrevistar muitos especialistas, e essa parte sempre me fascinou. Agora eu comecei a fazer palestras nessa área também, porque eu falei, vou retomar uma outra coisa aí. E assim, surgiu Abaixo a Mulher Capacho, surgiu Homens que Somem, surgiu a biografia do Rafa, né, As Pedras do Caminho. Verdade. E esse foi o livro mais difícil que eu escrevi, demorou 2 anos, porque, na verdade, ele é um documento, ele não é simplesmente um livro, ele é um documento de vida. Então, foi muito assim. Qual outro depois? Eu não lembro. Tem uns 5 livros Mulheres aí. que O choram, último não? agora. Mulheres que choram, não. A gente chora sempre. Né? Só do livro, Agora, não. falando de amor, Sônia Abrão, você sempre fala dos famosos. Sim. Não precisa revelar nomes, né? Não mesmo. Pra não expor, não é verdade? Uhum, Mas sim. já teve romance com alguém conhecido, Sônia Abrão? Meu Deus. Olha aí, ó. Mexeu com ela essa pergunta. Céu. Você sempre fala sobre Olha, os famosos. tem uma coisa que, assim, eu acho que é muito natural. Por exemplo, a minha vida sempre foi trabalho, trabalho, trabalho de todos nós, né? Esse trabalho o dia inteiro. Então, é muito natural que você acabe se envolvendo com os colegas de trabalho, sabe? A minha área sempre foi Se essa, torna sua celebridades, família, né? famosos, não sei o quê, sabe? É muito natural. Já aconteceu, sim, mas eu acho como consequência mesmo do nosso trabalho. Ô Sônia, uma coisa que eu queria te perguntar, trazendo para sua carreira. Revista Amiga, né, Diário Popular, Contigo. Sim, Notícias Populares. E você brincou até gostei do termo que você falou, a TV me engoliu. Sim, né? engoliu O que, mesmo. que a televisão te deu que o impresso, que você tem tanta saudade, não te deu? Olha, eu acho que a TV me deu uma dimensão de Brasil, sabe? Você pode dizer isso também, né? Sim. O jornal era a minha adrenalina, aquela coisa toda, minha raiz mesmo, assim. A única coisa que eu não queria trabalhar era em televisão.
Aí, conforme o trabalho do jornal, render os convites para a TV, fazer participação, uma coisa, ok, vou lá. Escrevia sobre televisão, então não tinha um convite que eu recusasse. Porque eu acho que você está escrevendo sobre aquilo, vá conhecer aquilo. Saber a engrenagem, ainda mais a parte de crítica, você precisa conhecer os profissionais para você ser o menos injusto possível naquilo que você vai fazer. Então, aí eu comecei a participar do veículo, mas eu sempre tive uma antipatia muito grande por televisão, não como veículo, mas pelas pessoas que trabalhavam. Porque eu sempre achei essa coisa do artista... Um preconceito. Mas o muito fundamentado, porque eu vejo isso até hoje, que é a história das pessoas se colocarem no pedestal. Elas mesmas se colocarem no pedestal, sabe? O maior interesse delas, o maior valor que elas consideravam na vida, a vaidade, né? Isso é um horror. E assim, olhar de cima para baixo, elas são a nata da humanidade e você não é ninguém. Sabe uma coisa assim? Existe isso até hoje, diminuiu demais, mas existe isso até hoje. Então, era uma coisa que eu não queria para mim, de jeito nenhum. Se tornar uma pessoa fazer, assim. Não queria ser uma apresentadora, ter um programa, trabalhar, o veículo principal do meu trabalho fosse televisão. Isso eu nunca quis. Por isso que eu falei que a TV me engoliu. Como dizem, Deus Porque não está de nem aí repente... para o nosso planejamento, né? Exatamente. Deus falou, Sônia, né? não quer, problema seu, vai ser. Aquela velha história, a gente faz planos e Deus dá risada, porque é bem por aí mesmo. Verdade. E aí, assim, quando eu comecei a fazer o programa, e aí você vai tendo o retorno e você vê que realmente vai do Oiapoque ao Chuí, você fala, caramba, meu, sabe? É muito legal, porque assim, o jornal não sabia onde ia parar e quem lesse não ia me dar um retorno disso e de repente não. Você vê o Brasil falando com você, né? Você vê as pessoas de cantos de cidades que você nem imagina que existam assim. Aquilo me emocionou profundamente e foi aí que eu permiti que a TV me engolisse. Aí eu comecei a fazer parte dessa engrenagem e é isso que me move até hoje, não é o lance, sabe, de estar exposta ou das pessoas falarem, você trabalha na televisão e não sei o quê, não é nada disso, é realmente esse retorno, essa coisa de realmente você sentir, é o pertencimento. Você pertence a um país, você não está numa cidade apenas, ou no famoso eixo Rio-São Paulo, existe, né, um continente, na verdade, te assistindo, te vendo e sentindo alguma coisa em relação à informação. Como foi a primeira vez que você teve esse estalo, Mônica? Mônica, ó. Sônia, Mônica, Sônia. Quando eu entrei no podcast. Hein, Sônia, quando você teve esse primeiro estalo, de você percebeu que, caramba, eu atinjo o Brasil inteiro? É verdade, foi no A Casa é Sua mesmo, que era um programa diário para o Brasil inteiro, quando você começa a receber mensagens, sabe, no Maranhão, quando você começa a falar com o povo de Manaus, quando você vai para Bahia, Salvador, que eu amo de paixão. Então, assim, é muito legal, você fala, gente, sabe, Porto Alegre, o pessoal, né, manda muita mensagem, aliás, é um público bastante carinhoso. Eu falei, caraca, é por aqui mesmo, é aqui que eu vou ficar. Não é que é legal, sabe, esse negócio? Não é porque é bom? Agora, Sônia, você tem amigos famosos? Porque às vezes eu fico pensando assim, eu como jornalista, e meus colegas também podem falar, muita gente se aproxima muitas vezes para tentar nos calar. Ou fazer uma amizade para, poxa, vou ficar aqui fazer uma beirada com ela para ela não me expor. Sim. Óbvio, que imagina, eu aqui, né, pequenininha que sou, acontece, eu imagino com você. Você consegue fazer amizades com facilidade ou hoje você tem uma certa restrição? Eu sou uma pessoa muito tímida, muito introvertida, eu adoro ficar na minha caverna, eu sou completamente antissocial, juro mesmo. As coisas que eu cobri de noite, de peça, de coquetel de novelas e as viagens para o Rio por causa da Globo, aquela coisa toda, tudo por obrigação profissional. Muito poucos foram de prazer de ir, porque realmente é uma coisa que me interessa. Festeira, baladeira. Nem um pouco. Aí o que acontece? Só gosta de um show com música dos anos 80. Sim. Que eu já vi você se divertindo muito. Bastante. Mas eu acho que é aquela coisa, se é meu amigo, já deixou de ser o famoso.
entendeu? É só meu amigo. Então, a partir daí, as coisas mudam completamente no ponto de vista da gente. O que vale é o elo, é o afetivo. Na prática disso, às vezes é muito delicado, porque o seu amigo, que antes era só o famoso, de repente vira notícia. Como é que você vai lidar Você com faz esse tipo de coisa? fofoca, você dá notícia de amigo ou não? Então, ou você diz assim, nem vi essa notícia, gente. Não, né? É sacanagem com o público, porque eu sempre falo, o nosso compromisso é com o público em primeira instância, assim. Mas claro que você trabalhando no meio, meu Deus, né? Relacionamento existe, amizade existe, namoro existe, né, Dudu? E a gente vai... Olha, né, Dudu? Pelo amor de Deus, Dudu. Amigos não fofocam de amigos, Dudu. Viu, Dudu? Tá vendo? Então aí, eu faço a mesma coisa, assim, é um fato relevante, liga, porque a gente liga para muita gente, dependendo, não é, Bruno? Claro. Sempre, né? A gente ligou, olha, tá acontecendo tal coisa, quer dar seu lado, fazer não sei o quê. Com amigos você tem mais facilidade ainda, porque tem muita celebridade muito legalzinha, que depois fica te metendo pau, porque, ai, cadê o outro lado, não sei o quê. Cansou de ligar a produção, cansou de procurar. Eles não respondem e depois empurra a culpa na gente. É bem legal isso, né? Tem gente que pede até emprego e depois fala mal do lugar. Exatamente. Tá cheio, isso aí tá Tem cheio. isso. Ô, Sônia, vamos lá. Você é mãe, você é avó, você tem o reconhecimento do público, que todo mundo sabe, né? Financeiramente, acredito que você esteja muito bem. Você já passou por todas as emissoras de televisão. Que sonho profissional ou pessoal você ainda não realizou na sua vida? Bom, sonho profissional, eu acho que eu quero mais recursos técnicos, né? Assim, você sabe, ampliar. Eu quero um programa com mais tempo. Eu queria um programa de 3 horas, 3 não horas. apenas de 2 horas. Eu acho que dá para a gente complementar mais com as áreas que você quer cobrir, não ficar só. Você estava falando do policial, quando a gente sentiu aquele cansaço e a gente não dava mais conta, foi aí que a gente falou, vamos começar a fazer a Roda da Fofoca? Vamos. Deu tão certo que o programa virou só a Roda da Fofoca, Exato. certo? Então, e tem uma hora que você quer mudar de novo, você quer ampliar, eu não quero mais uma coisa só, eu quero ampliar meu leque. Você então, eu se acho que renova. profissionalmente eu quero isso e quero plateia. Plateia. Isso não faz muita que falta. legal. Eu só queria de programa de auditório, Que legal, né? é verdade. Cobrir, né? Todos os Olha, eu vou programas. anotar tudo isso, vou mandar o Mauro, Lissônia e a Daniela. Você quer mais 1 hora? Quer o que mais? Plateia, Eu ó, quero lá, auditório, nós Mais temos recursos caravana. técnicos. Recursos Ah, lá tá técnicos. cheio. pronto. Anotou? Sim, quero Pronto. maior modernidade em tudo e aí eu vou estar feliz. Salário Isso não é, precisa. pessoal. E o Salário não pessoal? precisa mexer, Dudu. No pessoal viajar, gente. Viajar. Pelo amor de Deus. Eu amo. Meu sonho era ser correspondente de guerra. Tá legal que não era tão Viajar assim, né? e correspondente de guerra? Mas que loucura, né? Era, mas é engraçado. Tá aí né? uma curiosidade Eu saí daquela que eu perguntei que Você ninguém vai falou, falar. Exatamente, falou, correspondente né? de guerra. Mas assim, eu queria ser correspondente de guerra. Caramba. Eu trabalhei com um chefe de jornalismo, isso na Rádio Capital, que era o Alexandre Kadum, que não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele era um grande jornalista, ele foi correspondente de guerra, ele, assim, e ele foi meu mestre, assim, em rádio, né, em termos de jornalismo, que primeiro eu trabalhei em jornalismo em rádio. E aí, eu era muito fascinada por aquele mundo e pela coisa de lutar contra essa monstruosidade que é guerra. Então, aquela coisa que parecia de adolescente, vamos para o front, vamos com o microfone na mão, vamos denunciar, vamos mostrar para o mundo que isso é um absurdo, vamos acabar com as guerras, sabe? Era só isso que eu queria. Só, apenas a paz mundial. Só. O mundo ia me ouvir e ia parar. Sônia com as Abrão na guerras, faixa né? de Gaza. Exatamente. Entendi. Prêmio Nobel para Isso, Sônia. né? Era isso. Então, aos poucos você vai amadurecendo, vai abandonando esse tipo de coisa. E eu vi que, vou trocar por correspondente internacional. Mas nunca ia conseguir viver longe da minha família. Como eu acho que eu nunca conseguiria trocar de cidade, eu amo isso aqui, eu amo São Paulo, né? Não sairia daqui. Então, essa coisa de mobilidade geográfica eu nunca tive, e comandada pelo lado afetivo também. Então, isso eu deixei para a próxima vida, eu fico me devendo esse tipo de coisa, na verdade, né? Falando em O que vida, eu quero é viajar mesmo, turistar pelo mundo, eu tenho paixão, assim.
a gente não conhece outros planetas, mas eu tenho aquela impressão que, nossa, esse planeta Terra, do que a gente conhece, é lindo demais, demais, demais. Então, quero encher os olhos e o coração em relação a tudo isso. Falando em vida, como é que foi sua infância, Sônia? Sua infância foi simples? Foi uma infância diferente? Não, foi uma infância, assim, pobre, né? Normal, de um pai que trabalhava muito, 3 filhos para sustentar. Era uma coisa tudo muito contadinho, né? Não vou falar, ai, passou fome, não, mas era tudo modesto, né? Era tudo do jeito básico, na verdade. Meu pai, ele trabalhava no Campo de Marte, ele era mecânico de avião, ele sempre teve paixão por avião, paixão. Ele aprendeu depois, inclusive, a pilotar. As cinzas dele a gente jogou no Campo de Marte, escondido, mas nós jogamos na na Zona pista Norte. de pouso, porque era o que ele amava. Você chegou a conhecer Sim, meu pai, né? Então ele sempre trabalhou muito e a gente foi acostumado a um orçamento, a viver dentro daquilo e não querer muito mais coisas. Mas dentro disso nunca faltou o afeto, sabe? A gente é muito família até hoje e isso é em função do nosso tipo de criação. Nós trabalhamos, eu, meu irmão e minha irmã, até hoje, há 30 anos, esse tipo de coisa. Então, acho que foi uma infância que valeu. Eu fiz sempre grupo escolar, eu fui para o Jardim da Infância, que existe até hoje, no fundo de uma igreja na Zona Norte aqui de São Paulo. Então, sempre foi uma coisa assim, bem acomodadinha, restritinha, mas muito rica para mim, sabe? E a melhor memória que você tem da infância, assim, quando você sonha, às vezes assim, você pensa, eu não sei se acontece com você, de sonhar, de ser criança às vezes e vir alguma memória que te leva lá pra soninha, quando assim, caramba, essa criança nem sabia o que ia acontecer com ela hoje. Então, eu uma acho memória assim, sua. Uma memória, muito como meu pai trabalhava no Campo de Marte, né? Era assim, todo Natal tinha a festa dos funcionários e tinha o espetáculo da Quadrilha da Fumaça. E aquilo pra gente era incrível. E tinha os galpões onde eles davam sorvete de massa pra gente, de morango, que era maravilhoso. E eternamente é isso, acho que até hoje. Menina ganha uma boneca e menino ganha uma bola ou um caminhãozinho. E era assim, pra mim, pra minha irmã e pro meu irmão. Então era uma festa, assim. Eu até hoje eu sou muito angustiada com o Natal, não é uma época que me deixa em paz, alegre, eufórica, não é. Mas aqueles natais eu nunca esqueci. Inesquecíveis, porque realmente né? Inesquecíveis mesmo. Ô, Sônia, né? uma curiosidade. Vou te botar um pouquinho na fogueira, mas é tranquilo, eu prometo, eu prometo. Porque assim, um quadro muito marcante, né? Aquela questão da geladeira, de colocar uma famosa na geladeira. Queria saber quem que decide, se é você mesma que decide. O Bruno falou um negócio no link hoje que eu não gostei, vou botar ele lá na geladeira. Eu acho que a gente já teve lá. Não, ela estendeu um tapete. Nós já tivemos. Pro Bruno. Com a Mônica, tapete. Acho que a gente já teve, não teve na Tapete geladeira? vermelho. Eu já tive na geladeira. talvez. Tive no tapete. Andei por todos. Como foi lá? Quantas histórias? O Dudu esteve em todos os cômodos. Na sala, na geladeira, na cozinha. Porque, No baú. claro, a gente sabe que é uma coisa ali No baú do da momento, felicidade? né? É uma coisa ali de algo pontual. Aconteceu Não, aquilo. é uma coisa assim, é um mandamento que a gente tem. Você nunca vai inviabilizar o profissional como um todo. Sim. É um trabalho, como a gente tem dia que faz um programa legal e no outro dia, Sim. porcaria. Teve alguma vez que você olhou e falou assim, me arrependi de ter botado alguém na geladeira. Você foi lá, colocou na geladeira, descascou a pessoa. Chegou em casa, a pessoa, poxa, não devia ter feito isso? Não sei se é assim de um dia para o outro. Não, também. mas em algum momento. Vamos dar um tempo. Mas que existe, sim. Eu não te lembro agora o exemplo. O pra Raul dar. Gil. Mas- Raul Gil, pô. O Raul Gil? O Raul Gil, ele tinha feito acho que um comentário, aí você não gostou, depois ele veio com flores, pediu perdão, ficou Aquilo foi tudo uma certo. briga, não foi uma foi geladeirinha, foi um freezer. Foi um Foi realmente. Primeiro, geladeira, todo mundo da bancada tem direito de colocar quem quiser, ali é livre, então não é Sim. só minha
minha vontade ali que vale. Tapete vermelho também, né? Todo mundo pode colocar o seu. Eu acho que um momento muito engraçado foi o Thiago Leifert numa super final de Big Brother Brasil, na noite do resultado mesmo, pedir Rede Nacional, Sônia Abrão me tira da geladeira, por favor. É verdade, Icônico, é verdade. Esse foi icônico. A minha mãe me liga, você vai tirar ele da geladeira. Agora, nem que eu tenha que ir lá no programa, você vai tirar ele. Tirar ele da geladeira. Então, ó, Thiago Leifert, ótimo engraçado. pra ilustrar. Aí ele entrou, mandou mensagem, o Boninho também. A gente acabou fazendo um evento disso, assim. A gente tira, não tira da geladeira, botamos depoimento da minha mãe, porque ela era radical nessa história. Virou uma coisa muito legal, assim. Agora, a questão do Raul, eu não me lembro o que foi. Alguém falou, eu sei quem foi. Deixa eu ver. Eu acho que era ele mesmo. Foi no quadro do chapéu, né? Foi no quadro do chapéu. Eu acho que foi o Léo, na época que a gente era brigado, eu e o Léo Dias. Foi isso mesmo? Foi isso, Léo Dias. Não tirou um chapéu pra você e falou mal de você. Exatamente. Ele falou muito mal de mim e o Raul ficou quieto. Aí, meu filho, aí é geladeira. Aí é freezer. E assim, eu não tinha razão, sabe? Eu não tinha. Eu fiquei muito brava porque ele era meu amigo e não me defendeu. Mas, ele era o apresentador do programa ali, né? Ele tinha que respeitar a opinião de todo mundo. Assim, mas eu briguei com ele, eu não queria mais falar com ele. Mas foi bonito a parte do perdão, que ele chega com as flores para você de surpresa. Então, foi lá uma no programa. surpresa. E isso cai aqui no que o Cário estava falando. Não que eu tenha me arrependido, eu morri de arrependimento, entendeu? Eu fiquei arrasada. Eu falei, como você é pequena, que espírito pobre, meu. Sabe, o cara sempre foi meu amigo. Dos primeiros programas de júris, assim, o primeiro que eu fiz em TV mesmo foi o Troféu Imprensa com o Silvio, mas eu fiz Raul muito tempo, júri dos calouros dele, aquela coisa toda. Pô, o cara é meu amigo, como é que eu tenho coragem? Há muito tempo, como é que eu tive coragem de brigar com ele desse jeito? Então, quando ele chegou, e foi uma surpresa que o pessoal fez, com as flores e cantando Lonas Azuis, eu queria me enfiar debaixo do sofá. Você queria se colocar na geladeira. Exatamente, não sair mais, sabe? Não sair mais. Mas já aconteceu, por exemplo, de pessoas que têm um ranço. Não gosto de Sônia Abrão por causa daquela opinião. E aí você acaba encontrando essa pessoa num evento ou pessoalmente. Sim. Como que é? Você trata numa boa, cumprimenta? Numa boa, né? educação. Se a pessoa não quiser falar comigo, também respeito, na boa. Não tem assim. E não tem aquela coisa de você chegar num evento, numa festa, seja o que for, encontrar alguém que você já criticou, já expôs, alguma coisa assim, e fugir, sabe? Fulano tá ali, eu vou por aqui. Isso pra mim também não existe. Falou, assume. Mesmo que esteja errado, mesmo que vá depois por ar e se arrependa. Eu não tenho nenhum problema em pedir desculpas em relação às coisas. Ainda mais um programa diário. Já era assim em jornal, que na minha época era 20 linhas com 70 toques. E assim, você imagina quantos nomes você escrevia, né, em 20 linhas, e eu fazia uma página de jornal, eram 50 nomes por dia. Se você for fugir de todo mundo, é um absurdo. Não trabalha, né? Não faz trabalhar. A gente passa bastante isso aqui, né? Porque o nosso trabalho é comentar. As pessoas não gostam, né? A pessoa quer ser famosa, Sônia Abrão, mas não quer que comentem. Não pode. É só elogio. É só elogio. É só publicidade, não é jornalismo. É só publicidade. Exatamente. É só publicidade. Né? Ô, Sônia, eu queria aproveitar aqui e perguntar para você porque você não é só uma jornalista, na minha opinião. Para mim é uma coisa de questão de marco. Você, Hebe Camargo, Silvio Santos, Gugu, Fausto. Não, lógico que não. Uma pessoa que... Jô Soares. E a gente sempre pensa, por exemplo, assim, vem aí um novo Gugu, um novo Faustão, um novo Silvio Santos. E aí, eu te pergunto, Sônia, até uma meio que fogueira. Um momento que você fala assim, eu quero descansar, gente. Quem você analisaria que poderia ser uma nova, ou um novo, pode ser masculino também, uma nova Sônia Abrão, para ocupar um lugar de destaque que você tem na televisão brasileira hoje? Sabe uma coisa, Lídia, que eu tenho muita dificuldade, nem 20 anos de terapia me ajudaram nisso. É saber realmente, assim, o que eu sou nesse meio,
entendeu? Eu tenho um retorno, um feedback de vocês aqui maravilhoso, e que tem hora que fala assim, será que é isso mesmo? Então, eu não saberia avaliar, como eu não tenho medida de mim ainda definida, mesmo nessa idade, fica complicado você imaginar alguém que pudesse vir a ser uma nova pessoa, porque eu não sei nem se isso seria legal para a pessoa, entendeu? Então eu tenho essa dificuldade aí. Não, e a gente ainda tem muita Sônia Abrão ainda pra gente, né? Eu queria saber se ela tinha alguém na cabeça. Quando você fala assim, um novo Gugu, uma nova Hebe, um novo Silvio, essa geração, ela é insubstituível. Essa geração é de profissionais que vieram ao mundo prontos, turbinados. Você não vai ver isso. Com dom, tudo a minha opinião. É a questão do talento que eu falei. Com dom. Exatamente, mas é assim, muito talento. Era gente muito genial, sabe? E assim, eu acho que eu tive muita sorte, porque eu comecei a trabalhar com esses profissionais numa época que eles estavam numa fase ótima da vida e da carreira. Então, eu ia para os programas como convidada, mas assim, eu nunca fui... Exatamente, de pegar o microfone e ficar falando um monte de abóbora 10 minutos e gastando do programa, porque você estava aparecendo esse tempo, sabe? Eu queria ficar lá, se me deixasse quietinha no meu canto, só pudesse chamar, assistindo, vendo, assimilando, porque aquilo era uma aula de comunicação ao vivo. Silvia, então não precisa nem falar, né? A Hebe sentar naquele sofá e ver as coisas que ela aprontava com a espontaneidade dela, no momento, no timing da coisa, carisma absurdo, era simplesmente fascinante. Então você vai aprendendo muita coisa. Eu aprendi com eles muito mais do que eu aprendi na faculdade, porque... Sônia, fique para você isso. Você é para nós o que eles foram para você. Eu aqui te ouvindo e te vendo, eu fico assim, ai gente, peraí que eu tô apresentando. Para mim eu tô tendo uma aula, é um prazer te ouvir, a forma com que você se comunica. É isso, essa é a sensação. Se você diz, eu não sei qual é o meu lugar, esse é o lugar. Isso é o que você reflete para nós. Uma verdadeira aula, como comunicadora, apresentadora e no nosso ramo, né? Uma fofoqueira. Exato. De primeira. Olha, eu vou pedir para você o seu like, porque você que ainda não é inscrito aqui no canal, precisa se inscrever. Já batemos o nosso primeiro 1 milhão. Aê! Bem festa por aí, festa de 1 milhão, mas a gente quer chegar logo nos 2 milhões, né? Somos ambiciosos. Parabéns. Então, inscreva-se agora no canal. Hoje nós estamos tendo a nossa primeira edição do Link Estrelas do Ano, onde nós recebemos pessoas icônicas. E hoje, aqui junto com a gente, temos a honra de receber a Sônia Abrão. E agora vamos para a nossa última rodada, Sônia Abrão. Nossa última rodada. Vou pedir para os meus colegas capricharem na pergunta, porque você tem muita história em televisão. Você é um nome que dispensa apresentação. Sônia Abrão, todo mundo sabe quem você é. E isso traz também uma responsabilidade muito grande. Eu vou fazer uma pergunta para você e eu gostaria muito que você respondesse assim do fundo do seu coração. Qual foi o preço mais alto que você já pagou por ser Sônia Abrão? Meu Deus, que pergunta difícil. Eu acho que é assim, como eu disse, eu sou muito introvertida, muito tímida, né? Então acho que, assim, a cada vez que você fica em exposição, apesar de eu estar todo dia na televisão, é uma coisa que ainda é difícil para mim. Então eu acho que esse é o outro lado em que eu pago um preço por estar desenvolvendo o trabalho que eu desenvolvo, é a exposição. Então, por isso que eu falo, TV não fazia parte da minha vida, né? Vamos lá. Eu amava rádio e jornal, porque ninguém está me vendo, está me ouvindo. Rádio era uma coisa fascinante por isso, né? O pessoal gosta de você pela sua voz, pela sua mensagem, pela sua companhia. Não tem aquela coisa, se você está na medida certa, se é jovem, se é velho, se é cor de rosa, verde, amarelo. Não tem, eles gostam de você. E eu, como estava no estúdio, fechada, não tinha que dar, né, ser exposta para nada, eu engordei 20 quilos tranquilamente, sabe uma coisa assim? Era muita tranquilidade. Então eu acho que o preço que eu pago até hoje é o da exposição. Para mim, pelo tipo de personalidade que eu tenho, é uma coisa difícil até hoje. Emendando outra pergunta, você acha que por ser mulher, a sua opinião dada, se fosse na boca de um homem, teria o mesmo peso? Ou você acha que você é mais atacada por ser
mulher. Eu acho que eu fui mais atacada na área policial, era um preconceito danado, né? Tinha os grandes apresentadores, repórteres policiais, uma mulher fazendo, chocou bastante as pessoas. Mas eu fiz um trabalho muito digno, muito grande, que marcou para o bem ou para o mal, marcou. Então eu acho que assim, quando você está firme no seu ponto de vista, pode estar um mundo caindo na sua cabeça, você acredita na sua verdade, você vai diante das câmeras e você diz isso, a sua voz vale tanto quanto a de um homem que possa dizer a mesma coisa. Eu não sinto essa diferença. Eu sinto que a verdade é soberana. É ela que vai contar, independente de quem esteja falando, entendeu? Maravilhosa. Maravilhosa. Bruno Tálamo. Vamos lá. Sônia, você respira notícia 24 horas por dia. A gente sabe muito bem disso. Eu sou uma viciada em informação. Viciada em informação. É por isso que não conte comigo para um reality. Você não consegue ficar longe das notícias. Infelizmente, né, recentemente a gente tem visto casos assim assombrosos que acabam até impactando no nosso dia a dia. Sim. Eu aqui com a Mônica fazendo live, esses dias eu chorei com a morte do cãozinho Orelha, que é uma coisa assim assustadora. Isso que eu ia te perguntar, né, quando essas notícias horrorosas, né, crimes bárbaros acabam impactando a sua vida, do estúdio para sua casa, com os anos de bagagem, com o traquejo, você consegue desassociar de, pô, agora eu entrei na porta da minha casa, agora eu tô dentro de casa, eu não quero saber, né? Porque senão eu vou enlouquecer, ou você acaba absorvendo o impacto da maldade humana que é refletida nas notícias. E incrementando mais uma pergunta aqui, né? Até trazendo o caso do cãozinho Orelha, se você é a favor da redução da maioridade penal. Olha, quando a gente falou de deixar o policial de lado e voltar para o entretenimento, que foi quando surgiu a roda da fofoca, foi justamente porque eu não aguentava mais. Eu estava física e psicologicamente muito abalada, é muito violento, é muito forte, como a gente falou. Então, eu tento desconectar uma coisa da outra. Mas, por exemplo, o caso do cãozinho Orelha, eu demorei uns 2, 3 dias para ler e tomar conhecimento, porque só a manchete do fato... Verdade. Você passava no Instagram, né? Eu também. Comigo também, eu não conseguia ver. Já tinha me abalado. Você não conseguia ver? Não conseguia ver. Não Passava dá, primeiros não dias, dá, sabe? Ainda, sei lá, a gente sempre em casa teve animais desde criança, né? E você tem aquela ligação, e é vida. Eu acho uma monstruosidade tão grande. Eu acho, sim, que devia ter para esses casos, né? Que são assim, não tem como você pegar e amenizar, não tem como você justificar. É brutalidade, nua e crua. Então, isso teria que ter um peso maior em termos de punição, com toda certeza, sabe? Não sei se redução da maioridade penal, não sei se seria por aí, não mas teria que impune, ser. né? Não podia ficar, eu acho que tinha que ser pena pesada. Sim. Mas aí a gente cai num problema, eles fazem parte do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que não podem ser responsabilizados. Exatamente. Por isso a pergunta, tem que baixar, é uma questão complicada. Realmente não sei, Difícil. mas eu acho que a gente tinha que pensar nisso muito seriamente, muito profundamente, sabe? E alguma coisa que freasse esse tipo de brutalidade. Porque quem faz isso com um animal, faz isso com uma criança, faz isso com um ser humano, faz isso com qualquer forma de vida. É horrível. Cruel. A gente aqui ficou bastante abalado até para dar a notícia, né? Não A gente é? entrou ao vivo com o Thiago Gardinali, direto de Florianópolis. Ele mostrou, Thiago Gardinali, que dá show também aqui na Record. E ele mostrou a casinha do Orelha. Eu quase chorei ao vivo, né? É horrível. A gente se segurando para não deixar transparecer. Eu não sei a se gente vocês ama lembram, animais, acho que há né? uns 3, 4 anos, teve também um segurança que matou a pauladas, Carrefour. uma Carrefour. cadelinha no supermercado, exatamente. Semana- Aquilo me seguiu assim... O cavalo dentro que teve da as cabeça. patas decepadas. Gente, É muito triste, é muito louco. triste. É muito triste. Ô, Sônia, mudando um pouquinho, e até falando até da pergunta do Luigi, que ele disse, né, quem seria talvez uma próxima Sônia Abrão, eu acho que não tem uma próxima Sônia Abrão, porque Sônia Abrão é insubstituível, mas digo mais, Sônia Abrão deixa um legado, tá? Para muitos jovens que vêm, e nós somos também parte desse legado de pessoas que essa nova aprenderam, geração, aprendem diariamente e vão continuar aprendendo contigo. E eu acho que esse é o maior legado, você deixar sementinhas espalhadas por esse Brasilzão inteiro, de um monte de gente que olha para você e fala,
cara, eu gosto das opiniões da Sônia, eu quero ser um dia pelo menos parecido com ela. E hoje eu fico até feliz, né, de muitas das vezes eu comento reality, o pessoal, o cara é quase uma Sônia Abrão no YouTube, quando a gente defendia o Davi, quando defendia ela, lógico. Você chega a arrumar até a postura na cadeira, faz né? memes, aí bota eu e a Sônia dançando junto, com o Lobianco, com mais um, com outro, enfim. Até fala, se for pra atacar, tá ótimo, quero mesmo, pode vir mais desses. Mas esse legado, ele só é construído por você ser quem você é, pela sua coragem de fazer o que você faz, desde o policial, que sofreu muito preconceito, até o que faz hoje. E aí eu te pergunto o seguinte, no meio de toda essa carreira, um momento que para você foi assim, o mais marcante, um momento que se você pudesse escolher aquele dia com o Silvio Santos no Troféu Imprensa, eu não tô querendo, né, já jogar... Não querendo induzir. Não, tô só dando uma dica. Sem querer influenciar. Assim, ou um momento assim, que às vezes foi até espontâneo que aconteceu, mas um momento marcante na sua carreira. Olha, assim, primeiro, eu acho que o negócio da opinião, isso, aquilo, é assim, você tem na sua frente, a gente tem como instrumentos de trabalho uma câmera e um microfone, que eu costumo chamar das armas do bem. Os programas, os formatos, eles mudam muito pouco, né? Basicamente, ninguém vai inventar a roda. O que a gente vai fazer é aperfeiçoar, modernizar, alguma coisa assim, se acrescenta, né? Mas o que conta, o que vai fazer a diferença para o público distinguir entre um programa e outro, é o apresentador. Então, se você não olhar para aquela lente, como diria o Clodovil, lente da verdade, com sinceridade, não usar seu microfone para falar aquilo que você realmente pensa, sendo certo ou sendo errado, mas é a sua opinião, você não consegue fazer uma diferença ali, né? O que muda são os apresentadores. Então, essa é a nossa responsabilidade. A gente vai fazer a diferença com a nossa opinião, desde que ela seja realmente a nossa. Sim. Uma coisa absolutamente individual, pessoal, amadurecida, ou não até, né? Mas sua, e o público sente. Uma coisa que eu sempre falo, não subestimem a sensibilidade do público. Verdade. Não é nível cultural, social, não é nada. Existe de verdade uma sabedoria popular. Os velhos ditados estão aí, podem comprovar isso, né? Então, essa verdade a gente tem que ter. Talvez seja a coragem, sim, porque você está se expondo. Mas assim, não minta para o seu público, não finja quem você é, não assuma um personagem. Seja você, porque a câmera está ali e ela vai te mostrar. Acho que a gente se verdade. identifica nisso porque tem gente que comenta olhando primeiro o Twitter e deixa eu ver o que eu tenho que falar. Tem que ficar de tal lado hoje. Então eu vou. A gente que eu digo, todos nós aqui, inclusive, todos que estão aqui nessa sala, eu posso falar disso. Personalidade forte, Mônica, personalidade. Acho que todo mundo aprende isso muito contigo legal, com a sua porque é um naturalidade, universo, né? Cada um é de um jeito. E essa troca é muito rica. Isso o público gosta, né? Sim. Então, que é o segredo tem da roda. Um é ácido, um é mais comedido. Não, da roda da sua roda mesmo, da fofoca. Então, o debate é muito importante, né? Eu gosto muito nesse sentido. Agora, se você me perguntar, e até hoje vai ser para sempre, claro que é Silvio Santos. Claro que foi o primeiro programa de televisão que eu fiz na minha carreira. Peguei de cara, assim, meu Deus do céu, um troféu imprensa, porque eu estava naquela época escrevendo sobre televisão, ainda no Notícias Populares, e gente do céu, eu tremia dos pés à cabeça. Eu tremia dos pés à cabeça. Aí a minha bochecha fazia assim, eu estava com o microfone assim na mão, ele percebeu. Né? Ele sentiu que eu era uma caloura ali, que eu estava mal ali. Então, ele ficou me observando e ele me acolheu. Porque assim, ele ia para o canto, às vezes de um outro lado do palco, quando ele voltava, e às vezes no break, ele fazia assim para mim, tipo, sabe, calma, relaxa, na boa. Tá tudo sob controle. Ele me deixava para chamar por último, ele vinha daquela ponta daqui, ele vinha da ponta dali, até quando ele via que eu estava mais legal, e aí ele me chamava.
E foi muito engraçado que depois, assim, acho que de uns 20, 30 minutos, uma coisa assim, eu estava muito mais calma, porque ele foi muito legal comigo, muito legal comigo. E aí acho, né, e hoje eu tenho praticamente certeza, que eu comecei a render. Dali a pouco eu estava falando, estava dando minha opinião, estava fazendo um negócio assim, muito legal. E aí quando chegou no final do programa, ele veio até lá, porque ele ia cumprimentar os jurados. Quando chegou na minha vez, ele falou assim, eu quero você aqui o ano que vem. Eu falei, Silvio, você está brincando, né? Ele falou assim, o ano que vem eu te vejo, tá? Você vem? Eu falei, claro que eu venho, né? Ele falou, vem com calma, sabe? E foi realmente o que acabou acontecendo. E foram 30 anos, não foi só o ano que vem, foram todos os anos, Sônia, enquanto ele esteve à frente. é verdade que você chegou a ter um projeto de escrever um livro sobre ele? Vocês chegaram a ter ligações? Como que foram essas ligações telefônicas ou não? Não era um livro sobre ele. A gente ficou de fazer o filme da vida dele, o roteiro, né, do livro do Arlindo Silva, que foi a primeira biografia, a tal da biografia não autorizada, e acabou não rolando, na verdade, porque depois a gente mesmo falou assim, caramba, né, o Silvio tem uma mulher que é autora de novelas, tem toda a família dele. Eu acho que se alguém tiver que fazer esse filme um dia, tem que ficar com eles. Ninguém vai ser mais fiel à realidade e à história do que eles. Qual e a gente foi acabou o momento abrindo mão disso. marcante? Você falou da vontade dele ter você lá no SBT. Sim. Ele chegou alguma vez, depois da passagem ali pelo Falando Francamente, de tentar retornar com você? Teve conversas nesse tipo? Sim, foi nesse dia, inclusive, que ele pegou e falou para o Brasil inteiro. Mas assim, ele sempre mandou cartão de aniversário, sempre mandou flores, ligava. Na época que eu fazia rádio, e ele sempre foi muito ligado em rádio, vira e mexe, telefonema, sabe? Olha, hoje foi legal, hoje a voz não estava boa, hoje não sei o quê. E acabou não rolando na época? Acabou não rolando, Entendi. acabou não rolando. A gente ficou muito firme na Rede TV, ele tinha essa coisa mesmo, tirar uma Respeitar pessoa, também, né? ele levava isso muito a sério. A sensibilidade sabe? dele também, entender e tirar o melhor da pessoa. A gente não saiu do SBT por nada, a não ser questões empresariais mesmo. Nunca teve nenhum lado pessoal envolvido, ou profissional, totalmente. Foi uma coisa de negócios mesmo, né? E eu nunca, vocês me perguntaram isso, eu nunca apitei nessa história. Eu trabalho com meus irmãos, para onde eles forem eu vou, sabe? Essa é a única lei para mim. Onde eles forem, eu vou. Família, não sei se eu gosto, sempre. eu não gosto. Se vale. Só um comentário, Sempre. não, Claro. não é nem pergunta, só um comentário em cima do que a Sônia disse. Só quero testemunhar aqui. Eu vi esse carinho que o Silvio Santos tem com a Sônia Abrão. Uma vez ele vem dos Estados Unidos, estava todo mundo atrás do Silvio Santos, porque ele tinha ficado não sei quanto tempo nos Estados Unidos. Ele volta com o cabelo todo branco, a gente fez plantão na porta do Jaça. 3, 4 dias. Segundo ele não apareceu, terça não apareceu, quarta. O Dudu vai muito. Foi uma das maiores entrevistas em tempo de duração que ele cedeu, porque sabia que era pro seu programa. Não, Foi, aí né? que tá. Quando ele entra, ele não dá a menor confiança. 30 pessoas querendo falar com ele. Não enche o Esquece. saco. Ele já entra pra fazer o cabelo dele, a gente lá na porta. Né? Quando ele entra, um passarinho passa pra ele. É pra Sônia Abrão. Ele faz, como é que é? Pra Sônia Abrão. Ele volta e aí ele fica, Ai, que lindo, 15 né? minutos conversando comigo, com 30 curiosos em volta e ele em nenhum momento, vamos embora. Você tem que sair. grande ali, né? Não, e aí, pô, me aproveitei do nome da Sônia pra fazer o meu trabalho. Imagina claro. o Inclusive, Bruno sou Tálamo. filho de Sônia Abrão. Meu nome é Bruno Tálamo Abrão. Não, só pra Bruno testemunhar Abrão. o Tá vendo carinho só? que ele tem Tá pela vendo? Sônia. Ele parou pra atender. Não é porque era o Bruno Tálamo, é porque Você era da sabe, Sônia assim, Abrão. Ai, é Bruno. uma coisa que eu nem comento muito, mas assim, foi o último presente que ele me deu, na verdade. Quando eu lancei o livro Os Homens que Amei, que foi isso há quantos anos, Cris? Uns 3 anos, né? Aí teve um dia que a Maísa, a assessora de divulgação, era o braço direito dele em termos de divulgação, ela me ligou e falou assim, Sônia, o Silvio quer seu livro. Eu falei, claro, né? Compra. Na boa. Tá louco. Custa tanto. Manda o Pix. Só compra. Ela falou assim, mas você põe dedicatória? Eu falei, claro, né? Mas vamos mandar com dedicatória. E mandei para ele tudo direitinho. A gente ainda ia se ver no Troféu Imprensa, essa coisa toda. No mesmo dia, à noite, vendo o SBT, o que eu dei de cara? Com uma chamada do livro, um comercial de um livro. Gente, vocês sabem quanto isso custa Sim. numa emissora Nossa. de televisão. E era assim, naquela época estava saindo mais uma biografia dele. Ele juntou o meu livro com a biografia dele, fez uma chamada só, aquilo rolou a semana inteira no ar,
de cima a baixo da programação. Caramba. Entendeu? Sem te cobrar nada. Que merchan, hein? Nada. Silvio Gente, Santos. pensa Olha numa só. coisa dessas, ele me deu isso de presente, entendeu? Foi assim, ele pediu o livro, mas ele já tinha um objetivo para aquele livro, né? Achei assim tão lindo, eu cansei tanto de agradecer para ele, e nunca vai ser suficiente, porque foi o gesto mais bonito assim que ele teve em relação a mim, foi muito legal e foi a última coisa. Ô, Sônia, para finalizar nosso link estrelas aqui, o que eu queria perguntar é porque a gente está vendo hoje em dia, né, uma questão de números de Ibope muito diferentes do que a gente estava acostumado, por exemplo, nos anos 90, anos 2000. Então, nada melhor do que te perguntar como você vê o futuro da televisão. O que você vê? Como você acha que... Você acha que vai deixar de existir? Como é que você acha que vai ser essa conjunção com a internet? Como você vê esse futuro da televisão? Eu acredito nesse casamento de mídias, realmente, não é? Assim, eu acho que o pessoal do digital gosta e assimila coisas da TV aberta, como a TV aberta anda meio desesperada para assimilar as coisas do digital, linguagem, o visual, a plástica dos programas também. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que você vai ter que ser mais atento, ter mais antena para as tendências do mundo, porque isso está muito pulverizado, né? Então, se você ficar ligado realmente, saber que em tal fase o assunto é aquele, é para lá que você tem que ir, você consegue ainda fazer parte desse universo. Se você desconectar, se você se perder nesse ritmo, e vai ser uma coisa bastante extenuante, não é fácil, aí você se aposenta, vai viajar realmente, fazer alguma coisa, você vai perder o bonde da história, com toda certeza. Você já pensou em se aposentar alguma vez, Sônia? Não, essa palavra eu acho tão feia, mas assim, eu penso em parar. Né? Daqui a uns 30 Já passou pela sua... anos. Ótimo, maravilhoso. Assim a gente ama. A Sônia vai ter um Não, tá canal bom. de viagens no YouTube. Vai. Conhecendo Poxa, o Mundo. legal. Você Já sabe tem o que- nome, ó. Conhecendo o Mundo com Sônia Sônia Abrão. Abrão. Olha, esse é o sonho da minha irmã. Gostou? Pra ela, Aí, ó. Olha que Aí, ó. legal. Gostei. Amei, Gostei. amei. Sônia, foi um Falo prazer demais, fazer né? o Link Desculpa. Estrelas com você. Por nós aqui, assunto de televisão, famosos, Sim, muita fofoca. coisa. A gente Embora. tem, horas. Mas estamos chegando ao final, a gente quer agradecer Claro, a sua imagina, participação, a sua obrigada. disposição de ter vindo aqui e dizer que as portas do Link Podcast estarão sempre abertas para te receber e, claro, te convidar para uma próxima. Você topa? Sim, claro que eu topo, mas desde que vocês também vão à roda da fofoca. Com Olha, certeza. será um prazer, Com com certeza. certeza. Muito bom. Muito obrigada, Sônia Obrigada a Abrão. vocês, viu? Agradecemos Salva de demais. palmas, né, pra Uma Exatamente. salva de palmas para você. Sucesso. Obrigada. Sucesso cada vez mais para você. Pra E, você claro, também. pedir pro pessoal acompanhar A Tarde é Sua todos Obrigada. os dias. Das 3 às 5 da tarde, na Rede TV, estamos lá. Timaço, Lobianco, Perline, Aron, quem mais que tá lá? O Vlad. O Vlad, Vlad, esqueci do Vlad. O Claro, Vlad, Timaço. exatamente. Manda um beijo E o pros- Aron Tura O também. Aron. Sim, o Aron. Manda um Isso beijo mesmo. pros meus ex-colegas. Não, né? Apareça também, tá? Obrigada, gente. Beijo especial, Beijo. gente. A gente vai ficando por aqui, mas inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente qual foi a parte que você mais gostou. E a gente tá de volta, onde? Aqui no meu. meu. No seu.